Nessa tribuna, tendo em vista uma discussão acalorada na data de ontem, em que houve aquela manifestação da distinção da Zona Oeste Sertão, aquela que começa na Avenida Brasil, em Deodoro, e vai até o Canto do Rio, a antiga zona rural, na época dos nossos laranjais, né? E aquela outra Zona Oeste, aquela Zona Oeste litoral. E a chique, né, com aquela brisa do mar, que foi aqui manifestado pelo nobre vereador Marcelino de Almeida, no tocante àquelas questões de distorções em entraves burocráticos, que vai mais recurso para o lado de lá, para a Zona Oeste litoral, do que para a Zona Oeste sertão. Porque, de fato, só nós que conhecemos a dor, o sofrimento e a angústia de moradores que ainda residem em locais que o morador tem que colocar, né, vereador, um saco plástico no pé para chegar até uma via para pegar uma condução. Muitos e muitos locais nos nossos bairros, daquela nossa Zona Oeste rural, Zona Oeste sertão, o morador ainda tem que botar um saco plástico no pé para chegar até uma via para pegar uma condução. E aí, o nobre vereador Marcelino desabafou em detalhes pormenorizados, circunstâncias que quando chegam a esse momento do pleito eletivo, todo mundo vai lá para aquela Zona Oeste, maravilhosa que nós residimos lá, que nós nascemos e continuamos lá. Bom, presidente, na verdade, eu quis aqui, porque num lapso temporal, data vênia, salvo o maior juízo, de 8 anos do governo que ora sai do Poder Executivo, muitos locais ficaram na promessa da implantação do BMO, que é o bairro Maravilha Oeste, assim como canalizações nos nossos rios e, de um modo geral, revitalizações de logradouros públicos, dentre os quais as circunstâncias de pavimentação, de dragagem, de drenagem, essa coisa toda. E para nossa surpresa, senhor presidente, quando a gente senta lá nos bancos da universidade e a gente tem a formação de causídico, a formação jurídica, a gente vê no direito administrativo o princípio, os princípios da administração pública, que a gente aprende lá, com aquela palavra, LIMP, LIMP, que são as siglas iniciais dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Esses dispositivos, senhor presidente, preceituados no artigo 37 da Constituição Federal, da nossa Carta Magna, eles caracterizam-se como o alicerce, do Estado de Direito. É o alicerce do Estado de Direito. E no que diz respeito à atribuição específica nossa, no desempenho das nossas prerrogativas, dentre as atribuições está justamente a de fiscalizar. E é lamentável, senhor presidente, que no diz respeito a esse princípio da publicidade, onde deve ser feito de forma legal e não oculta, esse princípio norteia, inclusive, para que as partes interessadas, que é o povo, e nós, que somos os signatários e somos o interlocutor, somos a voz daquele povo que sofre, tenhamos efetivamente a atribuição específica de fiscalizar. E aí, senhor presidente, é lamentável, porque muitas obras, ora em curso, seja de revitalização, seja de implantação de EDIs, os espaços de desenvolvimento infantil, seja de clínica da família, seja de pavimentação, drenagem, implantação do Minha Casa Minha Vida, do Morar Carioca, estão hoje
paralisadas, senhor presidente. E aí, o morador desses locais, dessas comunidades, continua em algumas circunstâncias sofrendo mais do que antes, porque em razão do início da obra, máquinas pesadas destruíram o solo, o chão de terra batida, que quando chove vira lama e quando o sol bate incandescente é poeira para tudo que é lado. Essas obras estão paralisadas. E sejam obras que foram licitadas, algumas que foram empenhadas. Tem algumas empresas que chegam até a manifestar para os moradores que a receita, o recurso, parou de ser encaminhado e, consequentemente, em razão disso, algumas obras estão paralisadas. Seja BMO, Bairro Maravilha Oeste, seja o Morar Carioca, que inclusive, senhor presidente, o Morar Carioca, ela vem com recurso do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que libera verba para a execução da obra de revitalização, a obra de dar uma condição digna àqueles moradores dessas localidades que nada têm. E aí, fica o temor, senhor presidente, esse desabafo desse parlamentar, que ainda nos seus últimos dias de legislatura, caminha por esses bairros, por essas comunidades, e houve reclamações de forma veemente de moradores que nos culpam como parlamentar, como se nós fôssemos os culpados por essas obras estarem paradas. Eu até entendo muitas das vezes, senhor presidente, porque alguns parlamentares foram presenteados por obras dessa natureza, e aí algumas tocaram a toque de caixa, a todo vapor. Outras, senhor presidente, passa por nuvens brandas, nesses últimos dias de períodos nebulosos, que a nossa cidade atravessa. Então, eu não poderia deixar aqui de desabafar que esses princípios elencados, preceituados na Carta Magna da nossa Constituição, muitas das vezes são feridos cotidianamente. E quem é prejudicado com tudo isso, senhor presidente, é o povo que está lá no final do túnel, que vai continuar, ninguém sabe como. Deus queira que o nosso futuro prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, dê continuidade a essas obras deixadas aí pelo nosso prefeito Eduardo Paes, porque eu tenho certeza que ele não vai deixar o povo nesse sofrimento, nessa angústia, nessa dor. Eu tenho a coragem mesmo contra a posição do meu partido de manifestar de forma veemente esta circunstância de que tenho certeza que mesmo sem mandato, eu vou bater na porta lá do futuro prefeito e pedir a ele para que pelo menos dê continuidade a essas obras que pararam. Muito obrigado, senhor presidente.